Acredito que antepenúltima, estamos na antepenúltima mensagem, então vamos ainda aprender sobre o contexto do capítulo 4, certo? E sobre essa maravilhosa carta aqui que Paulo traz a nós. Hoje eu não trouxe nenhum tema, porque eu acredito que o nosso tema principal, o nosso tema master, nosso tema primal, que é multiplicidade em unidade, koinonia, múltiplas cabeças que pensam em unidade para glorificar ao Senhor. Então esse tema principal, ele vai falar muito a nós sobre exatamente esse texto aqui que eu vou esboçar a vocês. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias para Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. E nós vamos ler do verso 10 ao verso 13. Filipenses capítulo 4, do verso 10 ao verso 13. Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Todas as coisas em Cristo, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então vamos orar. Pai maravilhoso, estamos aqui para clamar ao Senhor pelo poder do Senhor, Pai. Sabemos que não somos autossuficientes, não podemos conhecer a Tua palavra, conhecermos a Ti por nós mesmos. Sabemos, Pai, que pela ação do Teu Santo Espírito é que possamos ter entendimento do Teu querer. Então, nessa noite, Pai, venha agir sobre nós por meio do Teu Santo Espírito, para que tenhamos entendimento da Tua palavra, que sejamos modificados por meio dela. É tudo isso que eu te peço. Amém. Ok, meus irmãos, então, estamos aqui dentro de um dos textos mais mal compreendidos pelas igrejas, E dentro desse texto existe a frase célebre, do versículo 13, no capítulo 4, que é: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E algumas versões vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E essa frase, ela é muito usada como dentro do contexto cristão, como um jargão, de certa forma, porque alguns usam para dizer que podem tudo. Não, em Cristo eu posso tudo. Porém, nós vamos tentar entender se é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Se em Cristo ele pode tudo, ou se é por Cristo que ele pode tudo. Ok? Então, esse pensamento tem a ver com entender aonde o autor da carta estava, em que situação ele estava, como que ele escreveu essa carta e para quem ele escreveu essa carta. Então, aonde Paulo estava? Paulo estava em Roma. Em que situação estava? Preso. Prestes a ser condenado à morte. Sabemos depois que ele não foi, mas prestes a ser condenado à morte. E a situação dos irmãos da carta também não era muito boa.
Os irmãos da carta estavam padecendo tribulações também. Perdão. Então, quando Paulo vai escrever essa carta, ele vai escrever exatamente nessa condição. E o que é mais incrível, inclusive que eu já falei aqui para os irmãos, é que mesmo nessas condições adversas, mesmo nessas condições complicadas, Paulo vai escrever uma carta que é chamada Carta da Alegria, Carta da Comunhão, Carta do Contentamento, visto até por muitos teólogos como Carta da Alegria. Incrível isso. E dentro desse contexto aqui, da complexidade dos sentimentos de Paulo a escrever essa carta, nós vemos essa frase célebre do verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, nós vamos ver 3 pontos principais aqui, que nós vamos abordar sobre essa questão, mas o que eu quero hoje é que os irmãos olhem e analisem plenamente o texto para que a gente se aprofunde nele, para que a gente mergulhe mesmo e esmiúce o texto, ok? Então, olha aí no verso 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. O que seria isso? Paulo aqui, ele está falando sobre providência, tá, meus irmãos? Quando ele vai falar no verso 13, tudo posso naquele que me fortalece, ele vai falar sobre a providência de Deus sobre a vida dele. A providência de Deus sobre cada caminhar que Paulo teve em sua vida. E quando ele vai falar, olha, sei ter fartura, sei estar pobre e necessitado, ele vai falar exatamente do seu contexto de vida. Pois existe um Paulo antes de ser cristão e um Paulo depois de ser cristão. Antes de ser cristão, Paulo era fariseu de fariseus, né? Estudado, né? Aquele que estudava aos pés de Gamaliel, versátil na teologia judaica. E esses caras, eles não ganham pouco. Era o doutorado da época, eram os juízes da época, juízes da Suprema Corte da época, eram os fariseus. Então não ganhavam pouco. Então Paulo sabia ter fartura. Então quando ele vai falar, eu sei ter fartura, ele vai relembrar exatamente e justamente essa época e alguns pontos da vida dele como cristão. E ele vai falar também, sei padecer necessidades, porque vai relembrar os irmãos também várias coisas que ele passou, momentos de dificuldade que ele passou ao pregar o Evangelho. Inclusive, um desses momentos aconteceu aqui na carta, né? Aqui em Filipos, quando ele foi instituir a igreja. Paulo, quando foi pregar aos irmãos, aqueles que eram de Filipos e aqueles que foram os primeiros convertidos, nós vemos lá em Atos que ele foi chicoteado em praça pública e foi preso. Mas por meio disso nós já vimos e já estudamos que tudo serviu para a glória de Deus. Se converteu o carcereiro, se converteu a família do carcereiro e muitas outras pessoas vieram a se converter por meio desse suplício que Paulo passou. Porém, quando Paulo vai falar sobre isso aqui, ele vai querer trazer a nós esse entendimento de providência de Deus. A providência de Deus está atrelado a todo e qualquer momento da nossa vida. E isso tem a ver não só com momentos bons, tem a ver com momentos ruins também. Esse entendimento primal é saber que Deus nos ama. E mesmo que em meio a dificuldades, e mesmo que em meio a complexidades, Deus está nos amando e nos moldando ao caráter dele. Então, existe uma providência ativa de Deus nas nossas relações? Existe.
Existe uma providência de Deus quando nós nos relacionamos tanto com pessoas boas, que vão nos ajudar a crescer, quanto com pessoas ruins, que vão nos derrubar. Então, Paulo está falando aqui justamente daqueles irmãos que estavam com ele, aqueles irmãos que estavam do lado dele, e ele está entendendo e mostrando sobre a providência nesse sentido. E ele vai falar: alegrei-me grandemente no Senhor, porque, afinal, renovaste o vosso cuidado para comigo. E que cuidado era esse? Os irmãos lembram de Epafrodito, que também está na carta? Epafrodito mandou o quê? Auxílio a Paulo, né? Esse auxílio levantado pelos irmãos da igreja de Filipos, para Paulo, que estava preso. Então Paulo estava necessitando de muitas coisas, né? Auxílio financeiro, orações e muitas outras coisas. E Epafrodito, um dos diáconos, inclusive aqui da igreja, daqueles que serviam, daqueles da liderança, daqui da igreja de Filipos, levou esse auxílio a Paulo. Então Paulo vai relembrar exatamente sobre esse auxílio aqui, e ele vai dizer: olha, alegrei-me grandemente no Senhor, porque renovaste comigo. Então, meus irmãos, essa ação pontual que Paulo vai falar, ele está falando sobre essa renovação no sentido não de algo que se perdeu, mas de uma alegria renovada de Paulo com os irmãos, tá certo? Não havia se perdido nenhuma alegria de Paulo. Paulo vivia em alegria pelos irmãos, vivia em oração por todos os irmãos daquelas igrejas em que ele plantou. Mas aqui ele fala de uma renovação em alegria. Quando ele vai falar sobre essa renovação, a palavra aqui tem o mesmo sentido de desabrochar de uma flor. Vamos pensar assim, uma renovação nesse sentido. Então, os irmãos deram a Paulo uma renovação espiritual. Na sexta-feira, no nosso culto Koinonia, nós falamos sobre um texto lá em Provérbios, né? E esse texto em Provérbios, ele vai falar sobre o ferro que afia, né, outro ferro. E um ferro, para afiar outro ferro, eu até falei com os irmãos, é legal? Não. Tem atrito, não tem? Vai roer ali até afiar. E esse roer até afiar é exatamente isso. Nós afiamos uns aos outros. Nós nos fortalecemos uns com os outros justamente nesse ponto. Aquele irmãozinho pensa diferente de mim, então ele é chato. Não, aquele irmãozinho pensa diferente de mim. Vamos ver como é que ele pensa para a gente poder crescer junto. Nesse sentido, é o contexto da multiplicidade, como eu falei, em unidade. Porque essa unidade é justamente o pensar para glorificar a Deus. O ferro que vai afiar o outro ferro é justamente um irmão com outro irmão, que estão ali prontos para glorificar a Deus, com cabeças que pensam de forma diferente, mas o intuito deles, o objetivo deles, o projeto deles é glorificar a Deus. Então, nesse contexto, que nós sabemos que Paulo estava preso, né? E que ele esperava quase que a morte. Nós vemos lá, se vocês quiserem ver, dentro da carta falando sobre isso, Filipenses 2:27, ele não sabe se vai ser condenado à morte ou não, e ele vai falar sobre o cuidado, o apoio material e espiritual que ele recebeu dos irmãos. E esse apoio material e espiritual, ele traz o renovo à vida de Paulo. Se você puder ver aí no verso 18,
para ver qual apoio foi esse que os irmãos levaram. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado. Então ele estava abastado por aquilo que os irmãos enviaram a ele, e também pelas orações dos irmãos. Os irmãos, eles eram irmãos amorosos aqui da igreja de Filipos, então eles se importavam realmente uns com os outros. Meus irmãos, aqui que nós vamos aprender, além do contexto relacional, nós precisamos aprender também uma situação em que Paulo se encontrava, em que teve apoio da igreja, e é exatamente isso que a igreja deve fazer quando se tem um líder ou um missionário em algum canto que necessita de apoio. Nós não devemos ter um caixa de igreja robusto, no sentido de o caixa está cheio e o missionário lá na África, ou Guiné-Bissau, ou Guiné-Bissau é na África, ou em Guiana Francesa, ou qualquer outro canto, passando fome. Ok? Então é exatamente isso. O entendimento do para que serve a igreja. Nós servimos para auxiliar uns aos outros, para fazer que uns aos outros cresçam. E como é que esse uns aos outros vai crescer se nós não conhecemos uns aos outros? Paulo aqui conhecia os irmãos de Filipos, e os irmãos de Filipos conheciam Paulo, sabiam que Paulo estava necessitado, sabiam que Paulo precisava de ajuda, inclusive enviaram Epafrodito para essa ajuda. E como é que a gente vai saber que alguém precisa de ajuda se eu não converso com essa pessoa? Se eu não tenho intimidade com essa pessoa? Se eu nem conheço essa pessoa? É muito difícil, é muito complicado. Então, para que haja uma ajuda mútua, precisa haver intimidade entre os irmãos, certo? Para que haja esse crescimento, precisa haver intimidade. E essa intimidade tem a ver com conversa. E não conversar só com pessoas que você gosta, mas conversar com pessoas que você também não gosta. Tem um pastor que falou uma frase, e eu gosto muito dessa frase. O Lael vai lembrar aí. Lael. Você não é chamado para gostar, mas você é obrigado a amar. Então, essa obrigação tem a ver com a ordem de Deus sobre amarmos uns aos outros. Então, você pode até não gostar do irmãozinho, mas você tem que obedecer a Deus e amá-lo. Então, quando Paulo vai falar sobre isso, ele vai falar sobre esse contexto de providência, ele vai falar sobre esse amor e essa unidade entre os irmãos, e ele vai falar também sobre a gratidão. A gratidão sobre essa relação que ele tem com os irmãos. Nós devemos estar gratos, meus irmãos, por termos essa relação em que temos uns com os outros. Não deve ser uma dificuldade gigantesca para nós vir aos cultos. Eu vou ao culto novamente. Eu vou porque eu tenho que ir, porque é uma obrigação. Não, eu vou porque eu vou ver aquele meu irmãozinho chato. Glória a Deus por isso. Então o pensamento é esse. E olha que Paulo, antes dele falar aqui sobre a alegria que ele tinha nos irmãos, ele vai exortar os irmãos aqui no capítulo 4. Olha, verso 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E esse sentimento de ser o mesmo no Senhor é de ter o mesmo pensamento para glorificar a Deus. Havia ali uma disparidade de opiniões na igreja.
Mesmo assim, Paulo vai tentar corrigir esses irmãos e vai dizer: olha, corrijam-se, tenham um único pensamento em Deus, glorifiquem a Deus em suas vidas como igreja. E aí, quando ele vai falar já no verso 11, ele vai falar que ele não diz o que diz porque ele tinha necessidade, ok? Ele não diz que está agradecido, que foi renovado, que tinha lembrado deles, que estava muito feliz porque tinha necessidade. Ele diz aqui no verso 11, não digo isso como por necessidade. Então, ele necessitava, mas ele não está agradecendo por obrigação. É basicamente isso que ele está dizendo aqui. Eu estou agradecendo porque eu fiquei muito feliz que os irmãos tiveram esse cuidado para comigo. Porque eu sei passar necessidade. Mesmo que vocês não estivessem me enviado mantimento, eu passaria por necessidade tranquilamente. Mas eu estou agradecendo de coração aos irmãos, porque eu sei que os irmãos tiveram o carinho e o amor para comigo. E isso renova espiritualmente a vida de cada um de nós. Já pensou se fôssemos uma igreja que fizéssemos isso diariamente? Olhássemos para aqueles irmãos que estão com necessidade. E essa necessidade que eu digo, não é só uma necessidade financeira. É uma necessidade também, às vezes, física. Uma necessidade emocional, espiritual. E essa necessidade espiritual, como é que a gente trabalha para que o irmão cresça? Orientando com a palavra de Deus, orando pelo irmão. Não é isso? Vai fortalecer o irmão espiritualmente. A necessidade espiritual ou emocional, como é que a gente trabalha isso na vida do irmão? Aconselhando. Você que é mais experiente, aconselhe o menos experiente. Você que sabe mais, aconselhe aquele que sabe menos. Financeira, todos devem saber, né? Aquele que tem mais recursos, ajude aquele que está necessitado. Então, existe uma gama de fatores aqui que nós poderíamos auxiliar uns aos outros, ajudar uns aos outros e fazer com que cresçamos juntos e em equidade, que é o que fala também no capítulo 4, né? Cresçamos para glorificar a Deus em igualdade. Igualdade de pensamento, igualdade de maturidade espiritual, igualdade de entendimento bíblico, para honrar e glorificar o nosso Deus. Olha que bênção. Paulo ele vai falar também sobre essa providência nos relacionamentos e também ele vai dizer sobre a providência na escola divina. E que escola divina é essa? E ele vai falar isso no verso 12 e 13. Ele vai dizer: digo isso não como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Mais uma vez, Paulo ele vai falar aqui: olha, meus irmãos, eu sei estar em qualquer situação. Não estou agradecendo a vocês porque minha situação estava ruim e vocês a melhoraram. Estou agradecendo a vocês porque eu senti essa comunhão, eu senti o amor de vocês. O amor de vocês me envolveu de tal forma que aqueceu o meu corpo, aqueceu o meu espírito e me deu ânimo para continuar pregando o Evangelho. Mas não é por isso, porque eu sei viver em momentos difíceis. E Paulo aqui, ele vai testemunhar aos irmãos sobre a vida dele
sobre as consequências em que ele passou, no sentido de pregar o Evangelho, no sentido de passar por algumas cidades e ter sido preso, ter sido chicoteado, ter sido humilhado, apedrejado. Paulo passou por tudo isso. Por isso que ele fala que sei estar bem, sei estar mal. Ok? Nesse sentido, quando Paulo vai falar, ele vai falar não de uma autossuficiência. Não é isso. Ele não vai dizer, olha, eu sou autossuficiente. Eu sei estar em situação ruim, sei estar em situação boa, e para mim tanto faz. Eu sou autossuficiente. Eu preciso somente de mim mesmo. Não é isso. Até porque no verso 13, justamente ele vai falar, posso todas as coisas em Cristo, que é o que me fortalece. Então é exatamente esse contexto que ele vai dizer, olha, não existe autossuficiência em ninguém. Não existe essa autossuficiência em ninguém. Essa suficiência está em Cristo. A nossa alegria, como cristão, é uma alegria cristológica. Somente por meio de Cristo que temos alegria. E essa alegria voga por conta justamente desse entendimento. E os processos que acontecem nas nossas vidas, sejam processos bons ou ruins, eles não são permanentes. Por quê? Porque deriva exatamente do que Paulo vai falar aqui. Aprendi. Olha aí. Aprendi. Já aprendi. O que foi que Paulo aprendeu? Ele aprendeu por uma vida de ministério, uma vida de pregação do Evangelho, uma vida voltada a agradar o Senhor, uma vida de obediência. Ele aprendeu que não importa o que o mundo diga ou o que o mundo faça, ele está sempre contente. Porque ele está obedecendo a Deus. Então, quando ele diz aprendi, ele está dizendo exatamente isso. Ele está dizendo, olha, fartura ou fome, bens materiais ou nada, tudo é para a glória de Deus. Porque eu sei que posso passar por qualquer situação estando nele, em Cristo. Então, se alguns irmãos quiserem depois olhar os textos, né? Porque eu falei muito aqui, não dei os textos, mas Paulo passou por fome, prisões, naufrágios, você pode ver isso em 2 Coríntios 11, 27. Ele teve em abundância, né? Vai ver lá em Atos capítulo 6, Atos capítulo 6, humilhação, açoite, zombaria, 2 Coríntios 12, 10, ele vai falar sobre isso. Ele teve honra em Cristo, Filemão 9 também vai falar sobre isso, ok? Então, quando Paulo vai passar por todas essas situações, ele vai revelar aos irmãos a escola da santidade. Porque santidade é maturidade cristã. Então, quando ele vai dizer a escola, passei pela escola da santidade, ainda passo pela escola da santidade, porque ainda continuaria o ministério dele. E a escola da santidade é isso, é Deus te moldando para ficar igual a Ele. Então, se eu tenho um temperamento explosivo e Cristo era passivo, tranquilo, o que Deus vai fazer comigo? Me moldar, me quebrar,
até eu ficar igual a Cristo. Paulo passou por essa escola. E nós também estamos passando por essa escola. Cada processo nos molda para sermos iguais ao nosso Deus. Então, esse entendimento dessa escola é exatamente ser humilhado para ter honra. Interessante isso, né? Ser humilhado para ter honra. Você é humilhado em Cristo, humilhado pelo mundo, e isso vai te moldar o seu caráter, porque em obediência a Deus, você será honrado pelo seu Senhor e Salvador. Então, dentro desse pensamento, nós entendemos o contentamento que Paulo fala aqui. O contentamento que Paulo diz, vejam aí no verso 4: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Alegria, regozijo em Deus, mesmo em qualquer situação. E ele entende isso porque ele sabe que ele está passando por essa escola, desse processo, para poder ser exaltado por Cristo em obediência ao seu Deus. Os surgimentos das adversidades, as circunstâncias, são instrumentos na mão de Deus para a sua santificação. E ele entendia isso muito bem. Por isso, verso 13, posso todas as coisas em Cristo. Não é que ele tinha poder, mas que ele poderia passar por tudo estando em Cristo. No terceiro ponto, Paulo vai falar sobre essa fonte do poder, né? E é exatamente o verso 13. A fonte do poder. A fonte do poder é Cristo. A fonte do poder é aquilo que eu sempre falo para os irmãos. Atos 1:8. Atos 1:8. Pronto. Muito bem. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas. Então, tudo posso naquele que me fortalece, vai falar daquele poder lá de Atos 1:8. Aquele poder que Deus nos capacitou, nos capacita para executar a sua obra. E ao executar a sua obra, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito de Deus? Sermos servos leais, como Cristo foi, inclusive como Cristo fala aqui como Paulo fala aqui na carta aos Filipenses, sobre como Cristo foi servo e não se exaltou em si mesmo, mas humilhou-se para obedecer a Deus, para o plano de salvação. Então nós somos moldados, somos mudados em Deus, em Cristo, através do poder do Espírito Santo, aquele que nos sela para a salvação, para sermos santos, sermos servos, sermos leais. Aí entra um probleminha. Muitos que se dizem cristãos não são leais. Não são leais.
são leais ao seu bel prazer, são leais ao seu orgulho, são leais aos bens materiais, são leais a qualquer outra coisa ou qualquer outro ser, menos a Cristo. O cristianismo tem a ver com ser como Cristo. Ser como Cristo. Não tem como se dizer cristão, pois a própria palavra vai revelar isso, você ser igual a Cristo. Então dizer se eu sou cristão e não agir como Cristo agiu nessa terra, é uma mentira sem tamanho. É um farisaísmo sem igual. Revela o quão mentirosos nós somos se dissermos isso sem praticar realmente o cristianismo. O cristianismo tem a ver com obediência, tem a ver com entrega, tem a ver com serviço, tem a ver com uma vida primal para glorificar o nosso Deus. O que vem primeiro em sua vida, glorificar o seu Deus. Não importa nada mais. Todo o resto pode se acabar. Eu glorificando o meu Deus, para mim está ótimo. O pensamento é esse. O que passar disso é problema. Então, quando ele vai falar aqui, se referir a suportar as privações, suportar tudo aquilo, né? Todo aquele problema, ou suportar qualquer situação, ele vai falar sobre aquele que o fortalece. E quem fortalece Paulo também nos fortalece. E essa ação, quando ele vai falar, é uma ação contínua, não é uma ação única. Não foi algo que aconteceu pontualmente na vida de Paulo, é algo que aconteceu em continuidade em toda a vida dele de cristão. E é algo que acontece conosco em toda a nossa vida de cristão. É um aspecto contínuo da nossa vida, aquele nos fortalecer, que é Jesus Cristo. Ele nos fortalece continuamente, pois mesmo que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Então ele nos fortalece. E a abundância ou a privação, ela revela quem nós somos. Você é revelado tanto na abundância quanto na privação. Muitos, quando têm abundância, é o momento em que esquecem do seu Deus, né? Esquecem, não, eu tenho demais, aí vai fazer qualquer outra coisa. E muitos também, na privação, é o momento em que esquecem do seu Deus. Eita, rapaz, que Deus ruim! Por que eu estou passando por isso? Né? Mas, tendo muito ou tendo pouco, nós devemos lembrar que tudo é para a glória de Deus e viver por meio dele. Meus irmãos, a união com Cristo vai falar exatamente sobre esse fortalecimento, né? Ele explica uma união orgânica com Deus ressurreto. Vamos para Efésios capítulo 1, verso 19 e 20. Vejam aí o que diz Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 1, verso 19 e 20.
Amém? A qual, e sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, que cremos, segundo a operação da força do seu poder, e esse poder é de quem? De Cristo, ok? Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Então, olha, do verso 18 vai falar que aqueles que têm esse poder foram iluminados os olhos. Ele vai dizer ao verso 18: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, ou seja, aquele que recebeu a palavra, aquele que foi mudado em Cristo, ele caiu-se o véu que estava nos olhos, tapando a sua visão, e ele começou a enxergar agora verdadeiramente a palavra de Deus e a entendê-la. E quando ele entende, o que acontece? Ele vai saber qual é a esperança da vocação dele. Olha só, verso 18: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Então, aquele que é cristão, ele não tem esperança no mundo. A esperança dele não é no pai dele, não é no filho dele, não é na mãe dele, não é no tio dele. É em Cristo. Meus irmãos, entender isso é ser cristão. É ser cristão. Concluindo, Paulo, ele vai nos ensinar a entender que podemos tudo naquele que nos fortalece. Mas não podemos tudo, ou seja, tem o poder para tudo. Podemos passar por qualquer situação em Cristo, porque eu sei agora qual é a esperança da minha vocação e qual é a esperança da sua vocação. Você tem esperança em quem? Esperança no mundo? Esperança em bens materiais? Esperança no amor das pessoas por você? Ou a sua esperança é em Deus, em obedecer àquele que te tirou do império das trevas para a sua maravilhosa luz? Devemos viver assim, tendo esse entendimento, o mesmo entendimento que Paulo tinha aqui. E esse entendimento revela-se através das nossas atitudes. Quem tem ação, tem o conceito. Quem tem o conceito é cristão. Amém? Que Deus possa